Você nunca ouviu essa história desse jeito, porque enquanto Jesus nascia, o mundo estava mergulhado em traição, assassinatos e impérios lutando pelo poder, e quase ninguém percebeu o que isso realmente significava. Isso estava acontecendo naquele momento. Enquanto Jesus nascia em uma caverna na Judéia, Roma dominava Israel e todo o Mediterrâneo. Só que Roma já não era mais uma república. Agora era governada por um homem só, César Augusto. E talvez você não perceba isso de imediato, mas você conhece bem esse nome. Antes de se tornar imperador, ele era Otaviano, o general adotado por Júlio César, o homem que derrotou Marco Antônio e a famosa Cleópatra, a última rainha do Egito. Augusto era o homem mais poderoso do planeta. Ele estabeleceu a chamada Pax Romana, uma paz imposta pela espada. Sua ordem se estendia das costas da Espanha até os desertos da Síria e da Gália até o Egito. Era um domínio absoluto. Mas presta atenção nisso. Roma não estava sozinha. No Oriente, existia um império capaz de enfrentá-la de igual para igual. A Pérsia, o Império Parta, um reino gigantesco que se estendia da Mesopotâmia quase até a Índia, nas terras que hoje conhecemos como Irã, Iraque e Turquia. Eles eram herdeiros da antiga Pérsia e eram governados por um rei brutal, Frates IV. E aqui a história começa a ficar ainda mais intensa, porque ele tomou o trono, assassinando o próprio pai e 30 irmãos. Isso te dá uma ideia do tipo de mundo em que Jesus nasceu. A Pérsia era a única superpotência que ousava enfrentar Roma. Depois de conflitos, o imperador Augusto decidiu propor um tratado de paz e enviou um presente. Uma escrava italiana chamada Musa, só que não era um presente qualquer. E é aqui que muita gente não percebe o que realmente está acontecendo. Musa não era comum. Ela era extremamente bela, inteligente e ambiciosa. Em pouco tempo, conquistou o rei brutal, se tornou sua esposa favorita e deu a ele um filho, Frates V. Agora ela tinha um herdeiro, mas havia um problema. Os outros filhos do rei tinham direitos mais fortes ao trono. Então Musa fez algo que parece simples, mas mudou tudo. Ela convenceu o rei a enviar seus 4 filhos mais velhos para Roma, supostamente para uma educação adequada, mas na verdade ela estava limpando o caminho. E quando seus rivais estavam longe, restava apenas um obstáculo: o próprio rei. E olha isso com calma agora. Numa noite, quando ele já não servia mais aos seus planos, Musa lhe ofereceu uma taça de vinho envenenado. Ali mesmo, à mesa. O rei Frates IV caiu morto, e assim, de uma hora para outra, uma escrava romana se sentou no trono do poderoso Império Persa, governando ao lado do próprio filho. Esse era o nível de traição, de poder, de caos que dominava o mundo naquele tempo. Mas essa história ainda não terminou, porque tem algo que você precisa entender antes. A Pérsia era terra de magos, astrólogos, religiões antigas. Foi de lá que vieram os chamados sábios. E presta atenção nisso. Eles não eram reis e também não chegaram na noite em que Jesus nasceu. Eles eram magos, sacerdotes astrônomos de alta posição, homens de ciência e de fé. Eles viram algo no céu, algo que não era comum. Muito provavelmente, uma rara conjunção entre Júpiter e Saturno.
e segundo seus cálculos, aquilo anunciava o nascimento de um rei único na Judéia. E aqui está o detalhe que muda tudo. Eles não chegaram em uma noite. Eles seguiram esse sinal por 2 anos, até chegarem a Jerusalém. Esses dignitários partas tinham imunidade diplomática e pediram uma audiência com Herodes, o Grande, o homem que Roma colocou para governar a Judéia. Eles queriam saber onde estava o rei dos judeus. Agora pensa nisso. Herodes não nasceu rei. Ele foi colocado ali por Roma. Não tinha sangue de Davi. E de repente, estrangeiros aparecem, dizendo que existe alguém que nasceu para reinar. Isso o deixou inquieto. Então ele chamou os principais sacerdotes, e eles deram a resposta. Segundo as profecias, o Messias nasceria em Belém da Judéia e viria da linhagem de Davi. O povo de Israel ainda esperava esse Messias, o Salvador prometido, aquele que traria libertação, justiça e paz. Mas eles estavam vivendo o maior silêncio profético da história. Mais de 400 anos, sem profeta, sem sinal, e a fé já estava corrompida. E é aqui que fica algo chocante. Belém ficava a poucas horas de caminhada. Mesmo assim, nenhum sacerdote foi verificar. Ninguém foi ver se o Salvador tinha realmente nascido. Só os estrangeiros, só os magos seguiram a estrela. E quando chegaram, encontraram Jesus, não mais um bebê, mas uma criança de cerca de 1 ano. Eles se ajoelharam e ofereceram 3 presentes proféticos: ouro, incenso e mirra. E isso é mais importante do que parece, porque foi esse ouro que financiou a fuga de Maria, José e o menino para o Egito. Quando Herodes ordenou a morte de todos os meninos, com menos de 2 anos em Belém e arredores. Agora guarda isso, porque vai voltar mais tarde. Eles conseguiram fugir rapidamente graças a uma das maiores invenções daquela época, as estradas romanas. Sob o comando de César Augusto, Roma construiu mais de 50.000 quilômetros de estradas pavimentadas. É como dar voltas ao redor do planeta, em caminhos de pedra, e todas levavam a Roma. É daí que nasce a frase: todos os caminhos levam a Roma. Mas o que ninguém imaginava é que essas mesmas estradas, usadas para controlar o mundo, seriam usadas depois para espalhar o nome de Jesus por todo o império. Mas Roma não era a única construindo coisas grandiosas. Do outro lado do mundo, na China, algo igualmente impressionante estava acontecendo. A construção da Grande Muralha continuava, quilômetro após quilômetro, pedra sobre pedra, formando uma barreira gigantesca contra invasores do norte. Estamos no ano 1 a.C., e ela já ultrapassava milhares de quilômetros. Essa muralha protegia outro grande império, a dinastia Han, uma superpotência com quase 60 milhões de pessoas, tão vasta quanto Roma. E olha isso, no trono de tudo isso estava uma criança, o imperador Ping. Ele tinha apenas 8 ou 9 anos quando foi coroado como filho do céu, soberano absoluto da China. Mas na realidade, ele era um prisioneiro em uma gaiola de ouro. Ele não podia escolher o que comer, não podia sair, não podia viver, porque por trás do trono estava o verdadeiro poder, Wang Mang. E é aqui que a história fica perigosa, porque Wang Mang
Era brilhante, calculista e extremamente ambicioso, mas ele não parecia mau. Pelo contrário, se mostrava humilde, doava seu salário, vivia com simplicidade, conquistava o povo, só que era tudo fachada. Enquanto sorria, colocava aliados no poder, eliminava rivais, em silêncio, e deu o passo final ao casar sua própria filha com o jovem imperador, prendendo ainda mais o controle. Você pode pensar que naquela época o mundo era separado, mas não era. Quando Herodes morreu, Jesus voltou para a Judeia ainda criança e cresceu em Nazaré. Uma vila pequena, com cerca de 300 pessoas, aparentemente isolada, mas é aqui que muita gente não percebe algo crucial. A poucos quilômetros dali, passava uma das rotas mais importantes do mundo antigo, a Via Maris, o caminho do mar. Essa estrada conectava os grandes impérios, do Egito à Mesopotâmia, e se ligava à famosa Rota da Seda, que chegava até a China, uma rede gigantesca de mais de 8.000 quilômetros, conectando China e Roma através da Ásia Central, Pérsia, Índia e o mundo árabe. Seu nome vinha da seda chinesa, tão valiosa que o Senado romano tentou proibir seu uso porque estava drenando o ouro do império. Imagina isso: caravanas com centenas de camelos, atravessando desertos por meses, carregando seda, especiarias, incenso, pedras preciosas, vidro romano, marfim, manuscritos. Mas o mais importante não eram os produtos, e sim as ideias. Ideias viajavam pelo mundo. O budismo saiu da Índia e chegou à China por esse caminho. Astronomia, matemática, notícias, tudo circulava ali. Pela primeira vez na história, uma mensagem podia cruzar o mundo em semanas. E a Via Maris era uma das principais conexões entre Roma e o Oriente. Ou seja, mesmo vivendo numa vila escondida, Jesus cresceu a poucos quilômetros de onde o mundo inteiro passava. Ele não cresceu isolado, ele cresceu vendo o mundo passar, escondido à vista de todos. Deus escolheu esconder seu filho onde ninguém procuraria, mas onde todos poderiam vê-lo sem reconhecer. E como se isso não bastasse, a cerca de 1 hora de caminhada havia uma cidade impressionante, Séforis. Herodes Antipas a reconstruía para ser a joia da Galileia, com teatro, mercados, mosaicos, arquitetura romana. É muito provável que José e o jovem Jesus tenham trabalhado ali como carpinteiros, convivendo com pessoas de várias nações, ouvindo línguas do mundo inteiro. Enquanto isso, do outro lado do mundo, algo sombrio acontecia. No ano 6 depois de Cristo, o imperador Ping já tinha 14 anos e começava a querer governar de verdade. Isso não agradava Wang Mang. Durante uma celebração, ele ofereceu ao jovem imperador uma taça de vinho medicinal, desejando longa vida. Dias depois, o menino estava morto. A versão oficial dizia doença, mas muitos acreditam que foi envenenamento. O homem que prometeu protegê-lo o matou. Wang Mang então tomou o trono, fundou sua própria dinastia, mas ela durou pouco, cerca de 15 anos. Ele acabou morto por uma multidão, e enquanto isso, o Império Parta
também entrava em crise. Lembra de Musa? Por um tempo, seu plano funcionou, mas tensões surgiram sobre o controle da Armênia, fronteira entre Roma e Pérsia. Ela decidiu ceder o território em troca do reconhecimento de seu filho como rei. Isso garantiu paz com Roma, mas provocou a revolta da nobreza. Eles nunca aceitaram que o trono fosse ocupado pelo filho de uma escrava, nem que seus governantes se curvassem a Roma. Então, no ano 4 depois de Cristo, veio o golpe. Musa e seu filho foram depostos e fugiram para Roma. Assim terminou a história da mulher que saiu da escravidão para governar um império. Enquanto isso, Jesus crescia em Nazaré, até que, aos 30 anos, tudo começou. Depois de décadas de silêncio, ele deixou a cidade e caminhou até o Rio Jordão, onde João Batista batizava multidões. Ali, Jesus foi batizado no ponto mais baixo da terra, cerca de 430 metros abaixo do nível do mar, um lugar marcado por começos e fins. Foi ali que Israel entrou na terra prometida, e foi dali que o profeta Elias foi levado ao céu. Depois disso, o Espírito o levou ao deserto. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites, enfrentou tentações e voltou. Mas quando voltou para Nazaré, foi rejeitado. Sua própria cidade não o aceitou, e ele nunca mais voltou ali. Mas ele não parou. Foi para a Galileia, chamou seus discípulos, realizou seu primeiro milagre em Caná e escolheu Cafarnaum como base. Por 3 anos, percorreu a Judéia e a Galileia. Curou, ensinou, transformou vidas, ressuscitou Lázaro e multidões começaram a segui-lo. O mundo estava cheio de religiões, ideias, perguntas, judaísmo, crenças romanas, zoroastrismo, hinduísmo, budismo, tradições da China, cultos do Egito, povos da Europa, todos buscavam respostas. Mas algo estava prestes a mudar tudo. Jerusalém se preparava para a Páscoa e Jesus seguiu para lá. Antes de entrar em Betânia, ele ressuscitou Lázaro, um homem morto há 4 dias. Isso foi o ponto de ruptura. A notícia se espalhou e os líderes decidiram matá-lo. O fim se aproximava e ele sabia. 2 semanas antes, Maria ungiu seus pés com perfume caro. Para o meu sepultamento, ele disse. Então chegou o momento. Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumento, e foi recebido como rei. Ramos de palmeira, gritos de Hosana, esperança no ar. Mas tudo mudou rapidamente. Numa noite, Judas o traiu por 30 moedas de prata. Depois da última ceia, Jesus foi ao Getsêmani, onde foi preso, levado de julgamento em julgamento, diante de Anás, Caifás e Pilatos. Regras foram quebradas, justiça ignorada. Pilatos não viu culpa nele, mas a multidão gritou: crucifica. 5 dias antes, o chamavam de rei. Agora, queriam sua morte. Ele foi açoitado, humilhado, entregue à cruz. Carregou a madeira pelas ruas. Caiu, se levantou, até chegar ao Gólgota. Às 9 da manhã, foi crucificado. Às 3 da tarde, o céu escureceu. E ele disse: está consumado. Esse era o propósito.
Ele não teve a vida tirada, ele a entregou. Mas a cruz não foi o fim, foi o começo. Jesus ressuscitou e por 40 dias apareceu a muitos. Mais de 500 pessoas o viram. Depois, no Monte das Oliveiras, ele subiu ao céu e antes de partir, deixou uma promessa. O Espírito viria e veio 50 dias depois, no Pentecostes. Tudo mudou. Os discípulos perderam o medo e saíram às ruas, proclamando que a morte havia sido vencida. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Em poucos anos, a mensagem se espalhou por todo o império. E agora presta atenção nisso, porque é aqui que está o ponto. Nenhum movimento sobrevive quando o líder é morto. Roma sabia disso, mas com Jesus aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar. 12 homens, simples, pescadores, cobradores de impostos, mudaram o mundo. Eles viajaram para Síria, Grécia, Índia, Pérsia, Roma. Fundaram igrejas, enfrentaram reis, desafiaram impérios. E tudo começou com um homem que nasceu em silêncio e morreu por amor. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas essa história ainda está acontecendo e ela continua em você hoje. Se isso mexeu com você de alguma forma, escreve aqui embaixo o que você sentiu. Eu quero ler você.